E aí, torcida do Gigante da Colina, sejam bem-vindos ao Jornal dos Vascaínos, o seu canal de notícias exclusivo do Vasco da Gama. Não percam nenhum detalhe da história do Vasco, seus jogos e sua trajetória. Seja um verdadeiro vascaíno e acompanhe conosco todas as emoções do clube. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos, Vasco da Gama! O Vasco da Gama está de volta à elite do futebol brasileiro após 2 temporadas na Série B e a expectativa é grande em relação ao desempenho do time no Campeonato Brasileiro. Com um elenco praticamente todo reformulado, é normal que existam mais dúvidas do que certezas sobre o seu comportamento na competição. No entanto, após o desempenho nos clássicos do Campeonato Carioca, alguns torcedores se empolgaram com a possibilidade de um bom desempenho no Brasileirão. Porém, a eliminação precoce na Copa do Brasil e a derrota em um amistoso contra o Atlético MG geraram questionamentos sobre a qualidade e a maturidade do elenco. Diante desse cenário, os comentaristas do Grupo Globo foram ouvidos para opinarem sobre o que esperar do Vasco no Campeonato Brasileiro. A maioria acredita em um desempenho mediano e sem sustos, distante tanto da briga pelo topo da tabela quanto da zona de rebaixamento. Ainda que a amostra no Carioca seja pequena para uma competição tão disputada e longa como o Brasileirão, é importante lembrar que o Vasco tem uma das torcidas mais apaixonadas do país e conta com o apoio de sua torcida para buscar bons resultados. A estreia do Vasco no Brasileirão será contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, no sábado, às 21 horas. A diretoria e a comissão técnica prometem uma equipe competitiva dentro da competição, sem estipular metas, mas com a certeza de que a luta será constante. Lédio Carmona. O Vasco tem um início de tabela bem complicado, contra Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia e Fluminense. Uma tabela bem sofrida para um time ainda em formação. Mas pelo desempenho nos jogos importantes do Campeonato Carioca e pelo elenco, acho que o Vasco vai fazer um campeonato de meio de tabela, sem sofrimento, sem sufoco e sem pesadelo para o torcedor. Pode quem sabe pegar uma 8ª ou 9ª vaga na Libertadores. Pode até ser. Mas acho que tem mais cara de time que vai ficar entre 10º e 12º lugar, sem muito sufoco, para ficar na série há mais um ano, fazer uma transição e vir mais forte em 2024, com o elenco mais bem estruturado, e com a SAF mais amadurecida. Acho que esse é o caminho. O time do Vasco é bom, tem caráter e deve fazer um campeonato mediano. É o que o desempenho do Vasco até agora sugere, um campeonato de meio de tabela. Pedrinho. Como há alguns anos vem subindo e caindo, o Vasco precisa de tranquilidade para manter uma regularidade e voltar ao nível que sempre teve historicamente. Para isso, é importante somar o máximo de pontos possíveis nessas 10 primeiras rodadas, com jogos muito difíceis, para se distanciar da zona de rebaixamento e ter tranquilidade. Digo isso porque automaticamente, mesmo com jogadores diferentes daqueles que caíram para a Série B, eles carregam a responsabilidade dos últimos anos. Então, tendo tranquilidade em termos de pontuação, automaticamente esses jogadores vão ter mais tranquilidade e mais confiança para arriscar um pouco mais e melhorar o seu jogo. Assim o Vasco pode ter um desempenho melhor dentro da competição e pode começar a pensar em classificação para competições internacionais, como a Copa Sul-Americana ou a Libertadores, dependendo do nível de pontuação que o Vasco alcance. Mas nesse início o Vasco tem que somar o máximo de pontos possíveis para acabar com qualquer sombra e proximidade da zona de rebaixamento. E o decorrer do campeonato vai falar muito sobre o que será o Vasco dentro da competição. Mas esses primeiros 10 jogos podem definir muito como será o restante de Campeonato Brasileiro do Vasco. Renata Mendonça. O papel do Vasco nesse retorno à Série A é não sofrer. E não cair no risco de se iludir e sonhar mais alto do que pode alcançar. É preciso manter os pés no chão para se consolidar na Série A, construir um trabalho mais consistente e aí, sim, ir almejar mais. Foram muitas quedas na última década, e o Vasco acabava disputando a primeira divisão sempre com o risco do rebaixamento iminente. Agora precisa manter a regularidade para garantir o meio de tabela sem sofrer. Pode conseguir mais? Pode. Mas o primeiro objetivo é esse, não frequentar o Z4, não flertar com ele. Sem disputar outras competições, o Vasco vai poder focar seu elenco no Brasileiro e buscar a regularidade que é tão difícil de manter em 38 rodadas. A partir de 2024, com a SAF já consolidada, o planejamento pode ousar um pouco mais. Para esse primeiro ano de retorno,
pés no chão, campeonato sem sofrimento e, quem sabe, classificação para a Sul-Americana. Esse seria o gabarito. O que vier além disso é lucro. Você, concorda com essas análises? Deixe seu comentário e diga o que você espera do Vascão nesse Brasileirão. E é assim que se encerra mais um dia no Jornal dos Vascaínos. Lembrem-se de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais para acompanhar todas as emoções do Vasco da Gama. Até a próxima, Vascaínos! Vamos juntos, Vasco da Gama!